Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos aqui reunidos mais uma terça-feira nesta sala de estudo, nesta sala virtual, cujo link é sempre o mesmo, já mudou há algum tempo, mas a partir de algum tempo atrás mantém-se e é sempre o mesmo. Reunimos-nos neste horário para fazer a leitura, neste momento que estamos a fazer, do livro A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Os encontros são gravados e disponibilizados mais tarde no canal do YouTube de Hamilton Plácido da Rosa. Hoje temos connosco o René Schubert, que vai fazer o acompanhamento, que vai, de alguma forma, orientar a leitura, trazer compreensões, responder também a dúvidas que possam ser colocadas e, desde já, muito obrigada, René, pela sua disponibilidade, pela sua entrega e pela partilha do seu conhecimento connosco. Muito obrigada. Hoje temos também a Helena Júlia, que vai fazer a leitura para todos nós. Muito obrigada, Helena. E podemos iniciar a leitura. Passo para você, René. Obrigada. Obrigado, Manuela, nossa colega aí de Portugal, né, fazendo essa nossa conexão Portugal-Brasil. Já que, né, não pudemos cutucar o Marcos a última vez, vamos seguir a leitura do ponto onde paramos e a gente já vai preparando, né, uma pergunta bem complicada para o Marcos para a próxima vez. Né? Por favor, Helena, a palavra é sua. Então, vamos começar na página 140. Afinal, a família é o berço da humanidade. Sim, e aquilo que ficou emaranhado, o que não foi resolvido no passado, é o que a pessoa vai encontrar na forma de conflito, até que possa olhar para o que precisa ser visto e decida resolvê-lo. Enquanto o conflito não for resolvido, irá se repetir. E esses são padrões decorrentes do emaranhamento sistêmico. Acontece porque a raiz oculta do problema não foi vista, não foi tratada, por isso continua atuando, sem que as pessoas percebam. Elas sabem que há algo em desordem, sente as consequências, às vezes dramáticas, em suas vidas, mas não percebem qual a ordem violada, o que originou o conflito. Eu gosto muito de uma frase sobre constelações familiares que diz: existem padrões, não regras. Assim, compreendo que significa que não existe uma regra única nas constelações e que cada caso deve ser visto como único. Ou seja, é possível observar um padrão, mas não uma regra fixa. É possível observar isso também nos conflitos? Sim. Eu não sei se essa frase foi dita dessa forma pelo Bert, mas é possível compreender desse modo também nos casos de conflitos. Existem dinâmicas repetitivas, padrões muito comuns na vida das pessoas. Estas, às vezes, até tentam fugir do padrão e não conseguem. Acabam atraindo outras situações de igual teor. Aliás, Carl Gustav Jung já falava sobre isso com a abordagem da sombra. Ou seja, a pessoa quer lutar contra a própria sombra quando, na verdade, tem que abraçá-la. E conflito é isso. E por que acontece de a pessoa rejeitar essa sombra? Porque essa sombra provoca tanta repulsa nela? Porque trata-se de algo que está profundamente arraigado no coração dela, como sendo uma grande dor, mesmo que essa pessoa desconheça o fato que aconteceu em sua família e provocou tanta dor. E isso pode ter acontecido gerações atrás, mas dói em toda a linhagem. Sim. Santinho, Helena.
já vou interromper logo de cara, por causa dessa preciosidade que a Daniela Migliari traz nessa pergunta dela. Como facilitadores, nós olhamos, observamos padrões, né? Nós não tentamos fechar coisas, nós tentamos abrir coisas. Então, a primeira postura do facilitador é a escuta ativa, é a observação do campo. Então, nós não olhamos quem é quem, o que é o que, mas quais são os padrões marcados ou impregnados dentro daquela família. Isso fica muito claro já nas primeiras colocações, né? Se a gente pega o livro clássico de Bert Hellinger, né, A Simetria Oculta do Amor, ele muitas vezes colocava vários sistemas, várias gerações. No final da vida, Bert Hellinger colocava 1, 2 representantes, e muitas vezes só trabalhava com estes 2, porque ele tinha desenvolvido uma capacidade de observação, de percepção do campo, na verdade, dos padrões corporais demonstrados por aqueles representantes, que isso já trazia para ele, depois de várias constelações que ele tinha acompanhado, um conhecimento, um saber a partir daquela postura, daquele movimento, mas não uma regra geral. E aí é muito legal isso que a Dani coloca, e eu até vou aproveitar, né, o Eurico, um pouco antes da gente começar aqui, ele estava comentando, a Manuela também, nós tivemos a vinda de Juan Garriga aqui para o Brasil, ele ministrou um treinamento, e pudemos também levantar essa questão, né, dos movimentos da constelação, né, que nós caminhamos junto com o espírito, e cada sistema familiar ele traz um movimento, ele traz uma forma de apresentação. Agora, se eu ficar decorando frases de efeito, frases de solução, e ficar colando isso em todas as constelações, na verdade, eu vou estar enrijecendo sistemas e não vou estar observando o padrão que lá se mostra. Então, inclusive, na entrevista inicial, né, alguns facilitadores fazem isso com o seu cliente, às vezes, por causa de sua formação, eu costumo fazer uma entrevista inicial. E nessa entrevista inicial, nós tentamos fazer perguntas que abrem o campo, que tentam encontrar qual que é o padrão repetitivo deste sistema. Ou, talvez em uma outra palavra, qual que é o transe que marca aquela família. E, recentemente, também eu vi uma frase do Bert Hellinger, onde ele fala que ele usa a frase alma para definir aquilo de onde nós viemos. Então, a alma do Ronaldo, ela está em relação a papai e mamãe, aos avós, aos ancestrais dele. Agora, Bert Hellinger falava de grande alma quando ele se referia já a um fenômeno que envolvia a cultura, envolvia um povo, envolvia a humanidade, a grande alma, né? Então é interessante porque na Alemanha a gente tem formas diferentes de falar alma, espírito, né, para pontuar essa coisa maior, né? E nós temos padrões que são do coletivo, nós temos padrões que são do familiar, e nós temos como nós lidamos com os padrões que vêm do coletivo, que vêm do familiar, que muitas vezes nós reproduzimos inconscientemente. Ou, se vocês preferirem uma palavra mais voltada para as constelações familiares, repetimos em lealdade ao nosso sistema e ao pertencimento desse nosso sistema, o amor cego.
eu faço igual o papai e mamãe, eu faço igual o vovô e a vovó, eu faço igual meu bisavô, bisavó, mesmo que eu não saiba disso. Mas por amor, eu o faço, né? E nós olhamos para esse padrão. E é muito interessante como, após um tempo, observando as constelações, o padrão se mostra. Tanto que é muito comum, de repente, a Vera traz uma temática, né, específica. No caso, eu vou dar um exemplo, a Vera traz uma temática do trabalho dela, e a constelação mostra uma temática familiar. O que é urgente no sistema se mostra no campo. E muitas vezes aquilo tem reflexo, sim, a partir do tema inicial que a Vera, por exemplo, trouxe para nós. Ou então a constelação vai mostrar, não, isso aqui precisa ser olhado. Este padrão que marca a personalidade, o ser, a essência dessa família, precisa ser olhado no sentido das ordens do amor, né? do equilíbrio daquele sistema em relação ao sistema maior onde ele está inserido, né? Então, gostei dessa frase da Dani: existem padrões, não há regras. Nós observamos padrões, nós deixamos os padrões se mostrarem e, às vezes, levamos o cliente a reconhecer estes padrões. Agora, não regras, né? Por isso que, quando a gente usa a palavra diagnóstico em constelação familiar, a gente toma muito cuidado, né? Porque o diagnóstico ele parte, às vezes, de certas regras. Tá certo que existem diagnósticos a partir de padrões, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente vai colocar isso, em que contexto a gente vai colocar isso, né? Para não enfiar a constelação numa caixinha, num livro e falar, ó, tá tudo aqui. Não. Aqui existem reflexões, existem possibilidades de uma pessoa muito experiente dentro do campo, né? E que observou diversos padrões, né? Isso vai trazendo saberes dentro do campo, né? Mas é muito interessante quando a gente observa um facilitador como o Juan Garriga e que, de repente, fala a frase: não é a constelação que faz, é o cliente que faz. A constelação mostra para onde o cliente precisa olhar. Agora, quem vai fazer a diferença vai ser o cliente a partir disso que ele viu, né? Então, só quis fazer esse apontamento, Helena, né? Caso alguém queira falar alguma coisa, tal, fique à vontade, senão a Helena segue a leitura. Por favor, Helena. Só antes de seguir, quando você falou das palavras, eu lembro que o Bert falava que ele relatava o que ele via, né? Então, essa questão de você, de repente, estar interpretando ou estar dando sua opinião, né? Quando você está vendo algo na constelação, eu lembro que várias vezes ele descrevia isso, que ele relatava apenas o que ele observava. As palavras realmente são bem perigosas. Sim. O Peter Spelter, ele deixava bem claro, ao facilitador cabe descrever o campo, não interpretá-lo. Porque a interpretação ela já tem uma opinião, né, do facilitador, do terapeuta, do psicólogo, do psicanalista, né? Então, eu na prática clínica como psicanalista, eu interpreto, né? Eu faço construções analíticas, né? Isso já tem um pouco um direcionamento. Existe já aí uma opinião. Na constelação, nós descrevemos e deixamos a opinião, a interpretação para o nosso cliente. É uma prática isso, né? E o Peter fazia a gente trabalhar bastante na nossa comunicação a capacidade de descrever.
Tanto que se a gente pega o Simetria Oculta do Amor, vocês têm até aqueles desenhos, né, que mostram o masculino e o feminino, o direcionamento, né, para a direita, para a esquerda. E muitas vezes, quando a gente vê o Bert Hellinger trabalhando, ele fala, o pai está direcionado para este canto, de costas para a representante de sua filha, que está olhando para o representante da mãe. O representante da mãe está voltada para as costas de seu marido. Ele descrevia a dinâmica. Diferente de eu virar para vocês, o pai está chateado com a filha e a filha está implorando para que a mãe interceda. Isso é uma interpretação, isso é uma leitura. A gente não sabe qual é o padrão, né? E muitas vezes, às vezes, depois de um tempo, a constelação mostra que o pai não estava de costas para a filha e para a esposa. O pai estava voltado para o seu sistema de origem, para os seus pais, para a sua mãe, né? E a filha estava em contato com a mãe. Quer dizer, a gente deixa a coisa aí se mostrando, mas é um padrão. Vocês viram, três personagens aí. A gente descreve como eles se colocam, como os representantes se colocam. E muitas vezes, o que é muito interessante, o cliente, de repente, ele respira fundo e ele traz uma lembrança. Olha, isso aconteceu. Me veio aqui uma situação que aconteceu há 10 anos atrás, semana passada. É um acaso. Não é um acaso. Né? E é legal o Sami falar de Carl Gustav Jung. O Jung falava de sincronicidade. Não existem acasos. Existem movimentos sincrônicos. Esses movimentos sincrônicos, eles mostram como todos nós estamos ligados a pequenos fios. Ou então, se vocês preferirem, a campos morfogênicos, né? Como nos ensina Rupert Sheldrake. Esses campos, em grande parte, são inconscientes. E, às vezes, tomamos consciências de algumas conexões. Como, por exemplo, qual será que é a minha relação com a Manuela? Está aqui no grupo de estudos. Mas qual será que é o papel da Manuela também na minha vida fora daqui, fora da tela, fora do grupo de estudos? Como que isso reverbera em mim? Como eu levo, de repente, vocês para fora desse lugar aqui? Através das reflexões, das colocações. Como nós atuamos um sobre o outro, direta e indiretamente, consciente e inconscientemente. Às vezes, pelos padrões, a gente vai perceber, né? E isso a gente pode observar. O facilitador, ele observa. A fenomenologia é algo que a gente pega pela observação. Diferente da psicanálise, que é a analítica. Né? E na psicanálise, a gente vai falando analiticamente o que a gente vai percebendo, e isso vai causando associações no nosso cliente, no nosso paciente. Só fazendo um parênteses aí. Obrigado, Helena Júlia. O Renê, pegando um gancho do que você falou, outro dia eu estava com um questionamento para mim mesma, né? De qual que é a postura do facilitador diante do seu próprio campo, né? Da sua própria família, né? E é muito difícil não fazer essa análise, sou muito analítica, né? Então, é uma prática que uma postura que a gente tem que estar fazendo com a gente mesmo, né, para poder estar isento com o outro, mas para mim é difícil. Quando eu estou olhando para mim, assim, eu quero desenhar até um mapa. Se tivesse na parede, assim, desenhar, eu fico fazendo essas ligações, entendeu? Não é fácil. Isso não é um problema, Helena. Isso não é um problema. É aquela coisa. Esse é a tua comunicação, a tua forma. Agora, a partir disso, o desafio é como você vai entrar no campo
sem utilizar esta sua comunicação. Talvez se favorecendo dela, porque ela é sua, ela é uma ferramenta, mas sem que ela fale tão alto junto com o cliente, né? Então, eu lembro que eu fazia muitas perguntas para o Peter, né? E muitas perguntas analíticas, né? E o Peter falava, se você quiser entrar no campo, abra mão do que você sabe até então. E é difícil. Né? Como assim eu vou abrir mão? Né? Vou abrir mão da minha faculdade? Vou abrir mão de todas as formações que eu fiz? É uma postura. Da mesma forma com a meditação. Né? Muitas vezes eu vou falar para a Helena Júlia, mas Helena, eu começo a meditar, eu fico pensando no troco que o cara da padaria não me deu, na briga que eu tive com meu pai, aí me morde um mosquito aqui e tal. É assim mesmo. Né? Persevera, respira, né? E aí você vai criando espaços meditativos. Né? E agora, pode apostar que os pensamentos vão continuar existindo. Agora, se eu ficar fixado nisso, realmente eu nunca vou meditar. Ai, meu Deus, eu não consigo meditar sem pensar. Já que eu não sou Siddhartha Gautama, né? Eu preciso continuar tentando, né? É uma postura. A gente leva um tempo para entrar, mas isso que você falou, essa é a sua comunicação. Isso é precioso. Agora, a questão que se coloca para você é como você consegue renunciar a tudo que você sabe para estar presente com o seu cliente no campo. Sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem amor. A postura. Né? E pode apostar que daqui a 10 anos, se a gente estiver conversando sobre isso, ainda vai ter dúvida. Sua e minha. Porque isso não é uma coisa que... agora eu peguei. Me fez lembrar, a gente está estudando a biografia dele de novo, né? E aí acho que tem uma parte lá que ele fala que com 50 anos, então assim, depois de muito tempo da vida dele, que ele começou a perceber essas mudanças. Eu falei, bom, ainda dá tempo. Sim, sim. É muita prática clínica, é muita terapia, é muita supervisão, é muita meditação. E, logicamente, a gente tem aqui profissionais que atuam em várias áreas. E se você, de repente, for para a constelação organizacional, se você for para a consultoria sistêmica, você vai utilizar de ferramentas analíticas também. Né? Existe a postura e existe o feedback. Né? Com empresas, a gente dá feedback. Na constelação familiar, muitas vezes a gente vira e fala, então é isso. Né? O que eu faço com isso? Deixa reverberar. Né? Qualquer dúvida, qualquer angústia, tal, você me procura, né? Estou aqui, mas deixa isso atuar. Uma consultoria sistêmica, numa constelação organizacional, às vezes você vai fazer um mapa. E às vezes essa sua capacidade de fazer esquemas seja muito útil nessa formatação, né? Então, se a gente pega aquele livro do Jan Jakob e da Bibi Schreiber, né? Coaching sistêmico, como trabalhar sem constelar. É a fala. E ele tem muitas colocações fenomenológicas. Só que tem outros momentos que ele, como consultor, ele é extremamente analítico, ele é diretivo, ele dá feedback, dá retorno, pontua. É possível? É plenamente possível, mas é uma outra ferramenta, não é a ferramenta, né, que o Bert Hellinger costumava utilizar. Tanto que ele foi, né, desde a simetria oculta do amor, até o amor do espírito, até os últimos livros dele, cada vez para uma postura mais silenciosa, seguindo os movimentos do espírito. Tanto que ele fala da separação dele, né, do campo da psicologia, e entrando cada vez mais num campo filosófico, espiritual.
espiritual, não espírita, né? Cada vez mais caminhando para aí. Quer dizer, esse é o percurso de Hellinger. Agora, se vocês forem assistir o Juan Garriga é um psicoterapeuta especializado com casais. Ele traz muitas teorias da psicologia. Ele trabalha com isso todo dia. Stephen Hausner vai trazer muito saúde sistêmica. Ele é médico, ele é naturopata, ele vai trazer homeopatia. Ele vai trazer um recorte a partir do saber dele. Está errado? Não. É uma forma de ver e de se comunicar, né? E, logicamente, de repente, a Helena Júlia vai se conectar mais com um trabalho, a Shirley vai se conectar mais com outro trabalho, a Vera Lúcia mais com outro. E, como o Bert Hellinger falou, o campo é sábio. Cada um tem o facilitador que merece. Isso vale para os dois lados, do facilitador para o cliente, do cliente para o facilitador, né? À medida que nós vamos, e eu não vou usar a palavra evoluindo, à medida que nós vamos crescendo no campo, os nossos clientes crescem. Agora, o que isso quer dizer, eu deixo reverberar em cada um aí, né? Mas estamos aqui não para aprender as constelações, porque como Bert Hellinger nos ensinou, constelação familiar você não aprende, você cresce nelas, com elas. E é bem isso, né? Cada vez que eu ouço um colega, que eu leio uma postagem, eu vejo de uma forma diferente, né? E aqui, de repente, a forma como a Daniela o perguntou, Sam Storch, é de um lugar de alguém que conhece o campo. E, como vocês sabem, Daniela Migliari, assim como vocês, recentemente se formou na técnica. E ela mesma fala que ela conhece, teoricamente, as constelações, né? Ela está começando a atender agora, né? Ou seja, olha só o saber que ela já traz, provavelmente do campo dela, né? Como comunicadora, como jornalista, como estudiosa, né? Isso é uma ferramenta importante, importantíssima, né? A única questão é como eu vou me despir de tudo que eu sei quando eu entro no campo. E isso é importante eu saber fazer. Cada um vai fazer do seu jeito. Vai ter gente que vai fazer meditação antes do workshop, vai ter gente que vai fazer um exercício antes do workshop, vai ter gente que vai fazer palestra antes do workshop. Cada um vai encontrar a sua forma de se sintonizar com o campo. Isso é, sim, fundamental para cada um. Obrigada. Acho que podemos seguir a leitura, Helena. Acho que o Ronaldo está com a mão levantada. É isso. Opa, desculpa, Ronaldo. Não vi. Desculpa. Eu só ia fazer um comentário sobre quando o Sami coloca aqui que as pessoas lutam contra a própria sombra, quando, na verdade, deveria abraçá-la, né? Eu percebo, né? Não sei, eu posso estar enganado, mas quanto mais o facilitador ele tem essa consciência de que ele tem que integrar a sombra dele, porque a sombra é onde está o ouro de todo mundo, né? Quanto mais ele integra a sombra nele próprio, que ele aceita, né, e não exclui a sombra, mais ele facilita para ele a postura, da postura sem julgamento, sem, né? Eu percebo isso. Perfeito, perfeito. E isso a gente tem muito forte quando a gente fez o estudo, né, das ordens da ajuda. Bert Hellinger falou o tempo todo de transferência e contra-transferência, né? Isso é sombra, né? Eu tenho sombra, você tem sombra, e a sombra que eu não cuidei, que eu não trabalhei, muitas vezes eu vou cuspir em cima de você, eu vou jogar em cima de você, e eu vou falar, olha só o que o Ronaldo fez, né? E o Ronaldo vai falar, eu não fiz nada, eu estou quieto aqui no meu canto, mas existe esse movimento de projeção, introjeção, de transferência, de deslocamento, né? E quanto mais vamos nos tornando conscientes desse movimento natural de nosso psiquismo,
mas nós podemos agir com presença nesse movimento. A Daniela Migliari, ela escreveu um livro que chama Abraço à Sombra, onde ela trabalha exatamente essa temática. E quem quiser aprofundar isso, tem um livro também muito bonito de Deepak Chopra, chamado O Efeito Sombra, né? Vale a pena, porque Deepak Chopra pega muito Jung, né? E como você bem nomeou, Ronaldo, é o ouro, né? Como eu trabalho o meu ouro pela luz, não me aproximando da sombra. E aí eu descubro que, na verdade, luz e sombra têm uma relação muito íntima, né? Por isso que a gente fala que, muitas vezes, fazer um processo terapêutico é extremamente dolorido, desagradável, incômodo. Por quê? Porque eu vou olhar para a sombra, né? Terapia não é massagem. Eu não estou falando que massagem é uma coisa ruim, né? Mas terapia não é massagem. Terapia é você adentrar nos teus quartos escuros. Óbvio que no seu tempo, a partir das suas ferramentas e possibilidades. E isso vai tornando você, para você, uma pessoa mais consciente, presente, e, novamente, você, para você, uma pessoa melhor, né? Porque eu não vou fazer a terapia para o Ronaldo, eu vou fazer a terapia para mim. E muitas vezes o Ronaldo vai falar, pô, Renê, desde que você está fazendo terapia, você melhorou um pouco comigo. Que bom! De repente, trouxe resultados também para as minhas relações, né? De repente, eu parei de ser tão impetuoso, impaciente, intolerante. De repente, eu estou mais ponderado, né? Às vezes, a terapia tem esse efeito sobre as pessoas, né? Que bom. Mas a gente não vai fazer a terapia para virar uma pessoa melhor para o outro. A gente vai fazer uma terapia para descobrir o melhor em nós. E isso, às vezes, auxilia os outros também. Muito bem pontuado, Ronaldo, né? Então, sim, o nosso ouro são sombras, né? E muitas vezes a gente vai ver constelações extremamente difíceis. Todas as constelações que nós vimos nesse evento com o Juan Garriga foram, eu posso dizer a palavra, talvez pesadas, né? E elas traziam depois uma catarse, elas traziam de repente uma nova mirada. Eu acho muito bonita essa palavra que a Manuela, os colegas portugueses usam, né? Uma nova mirada, um novo olhar, uma nova paisagem, né? Uma nova forma de olhar para o mesmo. Isso era um padrão, o padrão era assim, e de repente eu não mudo o padrão, mas eu começo a olhar ele de outra forma. Isso muda tudo. O observador muda tudo, né? E a constelação familiar é uma técnica em 3D, né? Nós vamos colocando os objetos, nós vamos colocando os representantes, e de repente aquela imagem ela vai se movimentando fora e dentro de mim. Esse movimento é, para muitas pessoas, curativo. Ou, talvez usando uma palavra melhor, terapêutico. Terapêutico no sentido, ele vai mexendo com o que estava congelado, com o que estava travado, e de repente eu consigo respirar melhor a partir daquela pequena movimentaçãozinha, daquela coisa óbvia que eu vi. Mas pela primeira vez eu olhei o óbvio com esses olhos, escutei com esses ouvidos, senti com esse corpo, presente, adulto. E aí, de repente, eu falo, olha só, não é que mamãe estava certa, não é que a minha irmã estava certa, não é que minha esposa estava certa, mas agora eu sei, agora eu vejo. E às vezes eu vejo uma situação inteira, às vezes eu vejo uma pessoa que me passava batido todas as vezes. Por isso que essa frase é tão bonita. Eu vejo você. Filme Avatar inteiro tem essa frase.
Essa é a forma que aqueles seres, né, do planeta lá, Pandora, se cumprimentam, né? Eu vejo você. Só que eles não falavam que nem a gente, né? Oi, tudo bem? Não, eles olhavam no olho do outro e falavam, eu vejo você. Estou em contato com você. Né? Então, isso faz um movimento. Né? E quantas vezes eu não vi tanto o Peter quanto o Beto numa constelação falando diga com intenção. Não é você falar... Não. Se coloque. Eu vejo você. E o efeito que isso, então, tem no campo. E, às vezes, são duas pessoas que estão falando aqui, você percebe reverberações em volta delas. Ah, mas a relação não é só entre essas duas pessoas? As coisas nunca são simples. Né? Elas têm muitos emaranhados aí. Mas, sim, o essencial é simples. A partir desta mirada entre estes dois, o mundo em volta começa a mudar. O rancor talvez dê lugar à tristeza, talvez dê lugar a uma raiva que possa ser expressa, e a partir daí uma nova conciliação é possível. Mas enquanto é rancor, enquanto é nó, enquanto é dor, as pessoas só vão falar, ele é casmurro assim mesmo, não conversa com ninguém, fechado, coisa não segue, fica congelada dentro de mim. E agora, quando eu começo, né, a perceber que é possível falar da tristeza, é possível falar da raiva, e que isso não vai destruir o mundo, isso não vai destruir as pessoas à minha volta, de repente descubro que eu posso construir com o outro. E aí a gente vai com corresponsabilidade e com cooperação atuando em nossa comunidade. Que sempre começa com a nossa família, depois nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso continente e assim por diante. Helena, vamos continuar mais um pouco? Sim, e costuma ser uma dor muito forte e profunda. Seja o que for, é sempre algo que mexeu com a vida e a morte na história dessa família, mesmo que a pessoa desconheça o fato. Podemos citar como exemplo o fato de alguém que foi assassinado na família dessa pessoa, ou alguém que não pôde ser reconhecido como pai ou como mãe, ou ainda alguém que não conseguiu ser criado pelos próprios pais por existirem situações como o pai ser um alcoólatra ou a mãe ter se tornado esquizofrênica, e assim os tios pegaram essa criança para criá-la. E muitas vezes isso foi feito em segredo. Mas a alma da pessoa sente quando algo não está em seu devido lugar. Essa pessoa sente a dor de não ter tido o direito de ser cuidada pelos próprios pais. E tem os seus próprios filhos, e essa marca fica tatuada em suas almas. Muitas vezes, os segredos e exclusões ocorridos no passado têm a ver com aquelas situações que mais tiram as pessoas do sério. Por exemplo, pessoas que odeiam homossexuais. O que ocorreu em sua família que causou profunda dor e que não pôde ser reconhecido em relação a isso? Ou seja, ela nega um fato, algo que provocou um tabu. Por isso, acaba rejeitando qualquer um que apresente novamente esse mesmo padrão, que evidencia a questão que ela tanto rejeita encarar. De forma semelhante, pode-se encontrar em dores profundas das gerações passadas, as raízes de desequilíbrios que causam comportamentos perpetradores de violência sexual, roubos, homicídios, estelionatos, abandonos e outros crimes. Então, o conflito é uma oportunidade de termos um reencontro com essas questões mal resolvidas? Além de uma oportunidade,
o conflito mostra uma necessidade de se encontrar, de reconhecer e dar um lugar para essa dor, porque essa dor sempre está ocupando a falta de alguém nesse sistema familiar, alguém que precisa ser visto, reconhecido e a quem deve ser dado um lugar no coração. Violência doméstica. Uma frase que me ocorreu nos treinamentos de formação em constelações que participei é: por trás de algum emaranhamento mora uma grande saudade, um reencontro nos aguarda. É isso, Sami? Exatamente. A busca de um reencontro com algo ou alguém que foi rejeitado, a ponto de não poder ser visto. Às vezes, trata-se de algo que a pessoa sequer imagina. Pode ser justamente o que, de forma consciente, ela mais rejeita. Digo também que os conflitos na família se originam de uma história de amor, esta que está por trás da saudade a que você se refere. O vínculo de amor cego com algum antepassado que guia as pessoas a se envolverem em relacionamentos desequilibrados. Costumo dar como exemplo disso os casos de violência doméstica. São relações que ninguém, em sã consciência, quer vivenciar. A pessoa não quer estar naquele lugar porque é muito sofrido, mas tem dificuldade de pedir ajuda porque sente vergonha. Ela se culpa e culpa o outro também. E isso vale tanto para o agressor quanto para a vítima. Ambos sentem vergonha e culpa. Em muitos casos, o agressor gosta da vítima e vice-versa. Assim como o agressor sente vergonha e culpa por fazer algo condenado legal e socialmente, e por fazer mal a alguém de quem gosta tanto. Também a vítima se sente culpada por se ter envolvido numa situação assim e por não conseguir sair dela. Porém, para ela, é mais fácil culpar o outro. Mas por que não sai daquela situação? E esse realmente é um emaranhamento muito forte, porque existe amor, ainda que seja um amor desordenado, doentio. Muitas vezes existem filhos, às vezes também há dependência financeira, e pessoas envolvidas não querem se separar uma da outra, pois também existe um apego. Entretanto, a pessoa não consegue se livrar da situação de violência, afinal, de alguma forma, ambos se apoiam mutuamente. Isso Só um aparece instantinho, muito... Helena. Nesse ponto específico, né, é interessante esse encadeamento de palavras que o Sami traz. Né? A violência doméstica apontando para um emaranhamento muito forte, porque existe um vínculo, existe amor aí, né? E este amor, ele se mostra de forma desordenada, de forma doentia, né? Muitas vezes existem produções desse amor, né? Filhos. Então, existe também uma responsabilidade para meu filho, para minha filha, né? Dependência financeira, dependência afetiva, apego. Né? Então, aqui a gente tem coisas que talvez já estavam no sistema antes, já se mostravam antes. Né? Ou aquilo que Sigmund Freud chamou, né, de neurose de destino. Ingredientes familiares que eu bem conheço e inconscientemente repito. Né? Ah, mas, putz, se eu sei disso, por que eu não saio disso? E esse foi o apontamento que eu queria fazer. Saber é um passo. Saber o que fazer com o que se sabe é outro passo. A constelação, muitas vezes, ela mostra uma dinâmica, ela mostra uma situação, um padrão. Por isso que a gente fala para a pessoa deixar aquilo atuar primeiro, né? Não sair da constelação tomando decisão. Por quê? Né? A gente sai energizado da constelação, a gente sai resoluto, às vezes, de uma constelação.
Mas já que tem vários fios conectados comigo e com os meus, quando eu deixo isso reverberar, certas coisas vão se movimentar pelo próprio campo. Outras vão precisar de posturas minhas. Às vezes, a gente percebe que a constelação ela traz novas miradas, novos olhares, novas perspectivas, que inclusive vão ser trabalhados dentro do processo psicoterapêutico, dentro da terapia ou do processo que a pessoa está fazendo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Mas não é assim. Porque existe a minha responsabilidade dentro do sistema e existem certas coisas dentro dos sistemas que não dependem apenas de mim, onde existem corresponsabilidades, né? Então, eu posso fazer até certo momento, até certo ponto. E aí eu tenho que aguardar. Eu dou um passo para frente, para trás, e aguardo. Vejo o que acontece. Deixo isso reverberar, né? Mudanças não são fáceis. Se a gente pegar a neurociência, a gente sabe que uma mudança de dinâmica, ela leva até 6 meses para se instaurar, né? Ou seja, quando a gente trabalha, por exemplo, com tabagismo, com alcoolismo, né? Com vícios, com compulsões, a gente sabe que é um longo caminho, né, de retirada daquilo, porque existe uma dinâmica, não é apenas uma dependência, né? Existe uma falta aí, existe uma substituição aí, existe uma dinâmica aí, existem às vezes codependências aí que alimentam este vício, né? Então, quando a gente fala de violência doméstica, a gente não fala de um elemento, o agressor. A gente fala do elemento agressor e do elemento vítima. E a gente fala dos vários outros agressores e vítimas que às vezes envolvem este círculo, mantendo ele, dando força a ele, alimentando ele. E, novamente, a gente está falando de muitas coisas que acontecem inconscientemente, né? Porque aquela ideia de que, tipo, não, o cara acorda de manhã e ele fala, hoje eu vou descer o sarrafo na minha esposa e depois vou estuprá-la, essa é uma visão bem do psicopata, né? A violência doméstica acontece entre pessoas que falam, não, a gente se ama muito, é que ele fica nervoso. Então, existem coisas que se perpetuam, né? E dentro do processo psicoterápico, a gente vê que é um processo. A separação é um processo. A separação é uma despedida e, às vezes, não necessariamente eu briguei com o Eurico e, nessa minha briga, eu estou me despedindo do Eurico. Eu estou me despedindo do Eurico e aquilo que o Eurico representava para mim. E, às vezes, o Eurico representava para mim meu avô, representava para mim meu pai, representava para mim um grande amigo que eu perdi, né? Então eu estou me separando dele, das representações que ele tem para mim. Então isso leva um tempo, isso é um processo. Isso às vezes é moroso. Cada pessoa atua de um jeito. Mas Bert Hellinger bem colocou, a gente encerra a constelação às vezes no ponto alto e a pessoa ela sai com uma imagem, ela sai com uma força, mas isso ainda vai reverberar nos fios diretos e indiretos, né? E às vezes Bert Hellinger dizia isso, Juan Garriga falava isso, daqui a 6 meses vem conversar comigo e me fala o que aconteceu, né? E aí a gente percebe as reverberações, as consequências. Na verdade, o próprio cliente percebe, né? O que foi possível, o que não foi possível. E, às vezes, o que não foi possível depende de outros movimentos, não aquele que foi feito na constelação. Mas aquele inicial que foi feito na constelação trouxe a consciência desses novos movimentos, talvez necessários. Então, é um caminhar. E muitas vezes o facilitador acompanha este caminho.
a uma certa distância. Não tão próximo como um psicoterapeuta, como um psicanalista, como um médico. Ele acompanha a uma certa distância. E quem busca o facilitador é o cliente. Isso também é um ponto importante. Alguém gostaria de colocar alguma coisa até aqui? Aqui no chat, acho que não tem nada, não. Helena, vamos dar sequência, então. Isso aparece muito nas pessoas que chegam às varas de família? Na justiça, nós podemos ver isso claramente, mesmo quando a pessoa dá queixa. Contudo, é grande a chamada subnotificação, em que a vítima não registra qualquer queixa acerca da agressão, e por isso não há como ter uma estatística realista das ocorrências. Muitas vezes, ela não quer assumir a situação, casos em que a pessoa sente vergonha e comparece à audiência com maquiagem e usando óculos escuros para disfarçar as marcas da violência. Os dois têm muita vergonha e evitam tocar no assunto. É muito comum, nas varas de violência doméstica, de que a vítima preste uma queixa, o juiz dê uma liminar com base na Lei Maria da Penha, determinando as chamadas medidas protetivas, tais como o afastamento compulsório do lar, a proibição de comunicação e uma distância mínima entre o agressor e a parte agredida. Então, com a medida judicial em vigor, após alguns dias, as partes passam a descumpri-la com a concordância da vítima, que resolve manter o relacionamento. Já vi inúmeros casos em que, diante de situações de ameaças e atos graves de violência, o agressor chegou a ser preso, mas, pouco tempo depois, a vítima veio dizer que a situação não foi assim tão grave e pede que o homem seja solto, para voltar a conviver com ele. Ou ainda vem pedir ao juiz que revogue a medida judicial, pois quer o homem de volta. Antigamente, havia uma tendência a acreditar-se que isso acontecia pela falta de um empoderamento financeiro da mulher, que, por depender economicamente do agressor, se via coagida a retirar a queixa. Dizia-se que a solução estaria na mulher ter seu próprio dinheiro para não mais depender do homem. Em alguns casos, isso até pode acontecer, mas no geral, o desamparo não é financeiro. Hoje já está provado que a dependência não é relacionada exclusivamente ao dinheiro. Trata-se de um emaranhamento emocional. Você pode dar um exemplo disso? As pessoas se envolvem em relacionamentos e acabam estabelecendo uma troca desequilibrada, na qual cada um se aproveita do outro para satisfazer uma carência. Por exemplo, quando um dos dois tem a carência própria de um filho pelo pai ou pela mãe, então busca alguém que supra essa carência e se infantiliza, tentando reproduzir aquela relação com a qual não se satisfez. E cada um deles ocupa este lugar na vida do outro. Os emaranhamentos fazem isso. Outra situação, a mulher cujo pai não teve lugar no coração dela, que foi criada apenas pela mãe. Por conseguinte, para essa mulher, o pai não tem importância, quando, na verdade, ela está negando este pai, que é tão presente em sua alma, em sua vida. Assim, em consequência disso, que tipo de homem essa mulher vai atrair para a sua vida? A tendência é que atraia um relacionamento de casal com alguém que seja igual ao pai dela. Por outro lado, este homem, que tanto se identifica com o pai da mulher, poderá se sentir perdido dentro do relacionamento. Imagine que ele também pode ter perdido a mãe cedo e, por isso, sente uma grande carência da mãe. Mas a mulher, que foi criada só pela mãe, não aprendeu a valorizar o homem. A imagem que ela tem do pai é a de um homem ruim, que a abandonou. Se a mãe a criou sozinha, fazendo dela uma mulher forte e bem resolvida,
Neste caso, o pai é considerado um homem desnecessário e sem importância. Então, ao relacionar-se com um homem, este não encontra seu lugar no relacionamento, por isso sente-se perdido, desprezado. Se este homem tivesse uma boa estrutura emocional, sequer se envolveria com uma mulher que o despreza. Portanto, o típico homem que se relaciona com uma mulher, assim, é aquele que não tem segurança do seu valor como homem. Por isso sente-se perdido, rejeitado. Por não saber lidar com a sua própria carência, diante de tal rejeição, pode vir a praticar violência doméstica, pois tende a se agarrar à mãe e projeta essa mulher, e não quer que ela se afaste. Por isso, a persegue, tornando-se exageradamente ciumento e possessivo. Obrigado, Pode Helena. citar... Esse debate, né, da violência doméstica, dessa dependência emocional, aponta tanto para a relação, né, com meu pai, com a minha mãe, quer dizer, o histórico anterior, né, se a gente falar de uma anamnese, se a gente falar do nosso genograma, quer dizer, como que é a história que eu convivi dentro do meu lar, mas também fala da minha relação com o masculino e com o feminino, né, e como eu tenho integrado dentro de mim o meu masculino, o meu feminino, e como eu olho o masculino, o feminino, da minha parceira, do meu parceiro, né? Então a gente vê furos aí, né? E furos tentando ser tapados, né? Às vezes pela violência, às vezes por uma comunicação mais forte, ameaçadora, rejeição, insegurança, arrogância, vaidade, culpa, né? E nós temos aqui vários elementos que explodem em conjunto, né? Então, relacionamentos que de certa forma, se alimentam assim. Então, é muito comum, por exemplo, no trabalho psicoterapêutico, quando a gente percebe uma situação onde há o gaslighting ou o ghosting, né? Onde a pessoa o que ela fala, o que ela faz é meio que colocado numa neblina, é desvalorizado, é desconsiderado. Muitas vezes a gente percebe que isso também acontece nas relações dessa pessoa em seu ambiente de trabalho, em seu ambiente com seus amigos, né? E aí ela às vezes fala da teoria dela que na verdade todas as pessoas no mundo são iguais, todas as pessoas a tratam dessa maneira, o tratam dessa maneira. E não percebe que existe um movimento em direção a este campo, um campo extremamente dolorido, sofrido e um padrão. Isto é um padrão, né? Exatamente, eu vou me colocando nas várias situações da minha vida, na minha vida pessoal, na minha vida relacional, nos meus colegas de trabalho, na minha vida familiar, em enquadramentos que eu conheço, que me são familiares, e não por causa disso ausentes de tormentos, perturbações e conflitos, né? Eu os aprendi dessa maneira e eu muitas vezes os reproduzo dessa maneira. Eu lembro que dentro do estudo da sociologia existe um profissional, eu não me lembro o primeiro nome dele, o sobrenome dele é da Mata, e ele falava muito da diferença entre o menino de rua e o menino na rua, né? O jovem que está na rua, o jovem que permanece na rua, o jovem que está de passagem na rua. E aí ele falava que muitas vezes essas crianças elas tinham uma identificação com a violência. Elas eram rejeitadas de tal maneira em casa ou no convívio originário delas que elas aceitavam, às vezes de bom grado, surras,
desrespeito, xingamentos, porque era uma linguagem que elas entendiam bem, né? E quando a gente de repente fala, mas isso é um absurdo, você não pode tratar uma pessoa assim, é porque você vem de uma outra visão mental, cultural, comunicacional, onde você não pode tratar outro ser assim. Mas a criança, ela vem num ambiente onde isso é comum. É comum gritar com os outros, é comum bater, é comum cuspir, né? Muito obrigado pela colocação, a Manuela. Roberto da Mata, né? Então, aí a gente vê como esse fio ele é anterior, né? Quando a gente fala de padrões, a gente não está falando de um padrão que se criou aqui agora, nessa conversa aqui. É um padrão que eu trago, isso faz parte muitas vezes do meu transe familiar, e eu projeto esse transe, eu repito esse transe, eu transfiro esse transe em outras relações que eu tenho, né, com os meus colegas, com os meus amigos, e assim por diante. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu vi que, eu acho que a Helena Júlia caiu, né, Manuela? Ela sumiu aqui do meu quadro. Voltou. Sim, mas está a chegar novamente. Okay. Alguém gostaria de, em cima dessa leitura de violência doméstica, tal, fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, ou mesmo uma descrição de sua prática? Ok. Semana que vem vocês vão continuar com essa temática com o Marcos, né? E aí vocês vão poder também verificar com ele, né, como operador de direito, como isso aparece para o campo dele. É uma temática muito comum na minha prática clínica e é uma temática muito comum nas constelações, né? E muitas vezes nas constelações o pedido não é eu quero constelar para me separar, eu quero constelar para tentar romper esse vínculo de violência. Eu quero continuar a minha relação sem que ela no final, ou que eu mate o outro no final. Às vezes existe um pedido de socorro por detrás disso. Henrico, desculpa, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Só para deixar aqui uma contribuição, né, dentro do âmbito do direito, justiça restaurativa, que eu trabalho também, né? Sempre quando a gente vai conhecer a história de um agressor, né, de alguém que proporciona um ato violento, a gente, principalmente dentro da violência doméstica, a gente vai observar que tem todo um contexto histórico atrás disso, sabe? Tem todo um padrão, realmente a gente observa que é um padrão dentro da família, a grande maioria das vezes é o homem que proporciona a violência doméstica, né? Então, a gente percebe que quando a gente tem contato, e a gente percebeu muito nesse trabalho, quando a gente fez, antes da pandemia, quando a gente era permitido a gente entrar no CR para fazer círculos de diálogos com o pessoal do CR, falando em justiça restaurativa, reintegrar o preso na sociedade novamente. Então, quando a gente fazia os círculos e abria a oportunidade para eles trazerem as experiências de vida deles, você percebe que aquilo era uma prática dentro da família dele, né? Era uma prática reiterada dentro de tudo aquilo que ele trazia. E a gente teve, não dentro desse âmbito na violência doméstica, mas no âmbito do tráfico, da drogadição, a gente dentro de um círculo teve uma fala muito impactante de um recluso, né, de um jovem, né? Tinha 20 e poucos anos aí. E a gente tinha colocado no grupo uma pergunta que trazia para as pessoas trazerem uma reflexão de
quando ele percebia que ele havia iniciado esse caminho para drogadição. Então, quando ele percebia que ele tinha começado esse caminho que acabou com ele lá respondendo por uma pena. E aí, assim, a partir da fala desse jovem, né, ele trouxe para a gente assim, olha, eu percebo que esse caminho iniciou na minha vida quando eu furtava bebida do meu pai, para ir tomar lá na beira do rio com meus amigos, fugia da escola, pulava no muro da escola, eu levava uma corotinho de pinga do meu pai, e a gente ia lá para a beira do rio pescar e beber. Eu percebo que ali foi o primeiro caminho, os primeiros passos que me trouxeram aqui hoje, está respondendo por uma pena de tráfico, porque aí ele acabou migrando de usuário para traficante. Então, a gente percebe aí que tem um histórico, né, que já vem da própria família da pessoa. Tem toda uma história, um contexto por trás disso. E as constelações olham para isso, assim, de uma forma espetacular, né? Era essa a contribuição aí para deixar. Né? Obrigado. Eu não sei agora se é de Karl Marx essa frase, né? A história se repete. E por que ela se repete? Porque ela tem um molde, né? E se o meu molde anterior foi uma guerra, foi uma necessidade, né? Quer dizer, qual que é o molde da minha família? Qual que é o contexto histórico, cultural da minha família de origem? Né? Isso vai dar dicas de alguns padrões. Né? Então, é muito interessante, eu acho que, Eurico, você vê isso, os terapeutas aqui na sala veem também isso, como é totalmente diferente. Hoje a gente vê no consultório 3 gerações. Né? Então, é muito comum a geração de hoje, eu estou falando de jovens de 15, 16 anos, que quando falam da diversidade sexual, falam com muita naturalidade, né? A minha geração é a geração que olhava isso analiticamente, né? E colocava categorias. E a geração do meu pai era, olha, isso é aqui, isso é acolá, e desse outro a gente não fala não, isso não existe. Né? Então, é interessante observar como, sim, haviam formas diferentes de lidar com a coisa. E assim, meu pai fala disso hoje, a gente debate sobre isso. Quer dizer, não existe uma impossibilidade de falar disso, mas é um outro recorte histórico, cultural. Né? E eu percebo com os meus clientes mais jovens como eles trazem uma vivência, um relato talvez mais fresco e mais fluido em muitos aspectos. E às vezes precisam de um certo direcionamento, talvez disciplinar ou rígido, da geração anterior ou antes da anterior. Né? Ou seja, o antigo não é desprezível, assim como o novo não é estúpido e inconsequente, né? Os dois precisam se relacionar e se integrar. Talvez aí a gente volta para a metáfora do abraço à sombra. Né? Muitas vezes uma geração nova ela cutuca a sombra da geração anterior. Né? Tipo, olha, você não consegue olhar para isso. Né? É um convite, é uma provocação e é um convite. E quando a geração anterior aceita esse convite, ela fala, não, eu consigo olhar. Agora, deixa eu te contar um pouco do meu percurso. E aí as gerações vão se comunicando, vão criando pontes em vez de criar abismos. Né? Porque a gente sabe, né, no diálogo entre pais e filhos, entre avós, filhos e netos, existem abismos culturais, históricos, simbólicos, né? E a gente pode construir pontes. Às vezes, a constelação é uma ponte de uma geração para outra. E muitas vezes a gente viu, né, no nosso trabalho, que a ponte ela é feita pelo neto e pelo avô, pela neta e pela avó. Uma ponte em direção à mãe.
conectando 3 gerações, 4 gerações, 5 gerações. Né? É muito belo. Como o Bert Hellinger falava, a constelação familiar está a serviço da reconciliação e paz. Né? E para onde ela olha? Para o conflito, para a separação e para a dor. É isso que as pessoas muitas vezes vão trazer para nós. Obrigado pelo seu relato, Eurico. Ele enriquece muito aqui, né? O seu, o dos colegas, né? Porque cada um vem aqui de um saber, né? E é muito interessante a forma como o Eurico colocou as palavras que ele usou, né? Um recluso, né? O quanto a gente tem que também tomar cuidado da forma como a gente pontua certas coisas. Não preso, não criminoso. A gente usa, René, a gente usa assim, causador do ato e sofredor do ato. Uhum. É o mais restaurativo que a gente pode usar. Causador do ato e sofredor do ato. Não é criminoso, não é vítima, não é ofensor. Alguém que causou um ato danoso e alguém que sofreu um ato danoso. Isso é reconciliação. Sim. E que bom que você traz dessa forma, porque muitas vezes eu não percebo que na minha língua, na forma como eu uso a linguagem, eu uso da exclusão. Sem querer, querendo. Né? O inconsciente, ele quer. Né? O meu consciente não quer. Né? Ou seja, eu não percebo o quanto, às vezes, na minha fala, eu excluo. Eu sou excludente. E quando eu tomo consciência disso, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Então, quando eu viro para a pessoa e falo, você é uma pessoa que está reclusa, porque você tem responsabilidade na sua reclusão, é diferente de eu falar, você é um criminoso, apodreça. A linguagem, a intenção, né? O julgamento. Objeto, o julgamento, o objeto, o lugar que eu estou ocupando lá como um operador do direito, não da vingança, né? Mas um operador do direito, da justiça e, como você fala, da restauração. E que preço para Eurico usar essa linguagem, para mim usar essa linguagem, para a pessoa que nós atendemos ouvir isso, a forma como ouve. São muitos fios, são muitas variantes. Né? E estamos aqui para aprender elas. Né? Obrigado pela sua colocação, Eurico. Né? E eu acredito que a gente possa, por hoje, deixar por aqui. Né? E agradeço, Helena, pela sua leitura. E semana que vem a gente continua aí com o nosso colega Marcos Castro. Manuela, por favor, está contigo. Muito obrigada, René. Foi uma noite fantástica, porque aqui já é noite já entrada dentro. Muito obrigada, ficava aqui mais, sei lá quanto tempo. Muito obrigada a todos. Obrigada, Helena e Júlia. E mais uma vez, em nome de todos, obrigada, René. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento connosco. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Até a próxima semana, a próxima terça-feira, cá nos encontraremos de novo. Uma ótima semana para todos. Muito boa noite. Beijo, pessoal. Vocês têm beijo no coração, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Obrigada.